Olá, bem-vindo a mais uma devocional. A devoção de hoje estará baseada no livro de Salmos 121 e o nosso tema nesta devoção é: de onde vem o teu socorro? A vida é como um desafio, ou posso dizer, a vida é um desafio. Dia após dia, nós enfrentamos desafios diversos na vida. Desafios esses que tentam nos paralisar. Desafios estes que buscam nos colocar no chão. Desafios estes que tentam de todas as maneiras acabar conosco. São desafios que nos roubam forças, são desafios que acabam o nosso ânimo, são desafios que nos apontam a negatividade, são desafios que nos criam desânimo, são desafios que nos deixam desesperados, são desafios que nos põem completamente sem jeito, sem rumo, sem direção. São desafios que às vezes geram em nós pensamentos de desistir, pensamentos suicidas, posso assim dizer. São desafios que vêm em forma de doenças, em forma de desemprego, em forma de turbulências diversas, como guerras familiares, desafios em forma de desemprego. São muitos. Na verdade, dizer que ao amanhecer tudo está tudo bem e não há desafio algum, independentemente do nível do status de vida que tu possa te encontrar, aí há desafios. Queira estar no nível mais inferior, ou médio, ou superior, em que, no que diz respeito ao nível social, aos status na sociedade, financeira, espiritual, independentemente do que seja. Esses desafios chegam. Sempre, todos os dias, enfrentamos desafios destes. Por essa razão, hoje eu quero falar sobre este livro de Salmos 121, versículo 1 e 2. Porque esse versículo diz assim: eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diz o escritor do salmista, ou deste salmo: quero eu acreditar que este estava enfrentando um momento desafiador da vida dele. Quero eu acreditar que ele estava passando por um momento mais turbulento, por um momento que ele precisava de ajuda. Como eu estava a dizer, que a vida é um desafio. Cada dia que passamos, somos confrontados por desafios enormes, desafios que tentam nos parar, desafios que tentam nos pôr no chão, desafios que tentam nos eliminar. Mas uma coisa que eu aprendo é que, embora todos esses desafios, ou seja, através de todos esses desafios, elas podem ser portas para acessarmos o sobrenatural de Deus. Esses desafios que enfrentamos podem ser porta para experienciarmos a Deus de uma forma que nunca antes. Esses desafios que enfrentamos podem ser porta de experienciar um novo milagre. Esses desafios que enfrentamos podem ser oportunidade de vivermos algo novo vindo de Deus. A Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios 2, versículo 9, que, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Independentemente da situação que tu esteja enfrentando, independentemente do desafio que te confronta, que te ataca, que te chega na vida, uma coisa que eu quero que possamos saber, é uma coisa que eu quero que possamos gravar dentro de nós, é que esse mesmo desafio pode ser uma oportunidade de termos uma experiência com Deus.
Esse mesmo desafio pode ser uma oportunidade de conhecermos a Deus como nunca antes. Este mesmo desafio pode ser a oportunidade de vivermos um milagre que nunca vimos antes. Este mesmo desafio é uma oportunidade para vivermos algo novo que vem de Deus. Deixe-me dizer, não quero te comparar com os outros, porque o que Deus preparou para ti é algo sobrenatural. O escritor deste salmo, acredito, como eu dizia anteriormente, que talvez estava passando por um momento mais difícil da vida. Que esse momento o levou a buscar ajuda em muitos lugares e não conseguiu ajuda. Imagino que talvez seja uma doença que ele enfrentava. Imagino que talvez seja uma situação de desemprego que ele enfrentava. Imagino que talvez sejam conflitos matrimoniais que ele passava por elas. E ele buscava ajuda. Talvez tu estás numa situação que tu busca ajuda. Já foi para todos os hospitais e não há solução. Você já tentou a medicação tradicional, mas também não há solução. O mesmo caminho que muitos usaram para ti não há saída. E por fim, tu estás em busca de solução, tu estás em busca do socorro para ser livrado da situação que tu está encarando, está passando. E esta manhã, a minha questão é, da onde virá o teu socorro? Eu não sei se foi Davi que escreveu este salmo ou não, mas uma coisa que eu sei é que o escritor deste salmo, ele busca, ele faz um check-up próprio, ele se questiona, após ter elevados nos olhos ao lugar mais alto. Veja, quando falo de montanhas, estamos a falar do lugar mais alto, estamos a falar do hospital, o hospital mais que é conhecido de melhores táticas medicinais. Estamos a falar do melhor advogado, estamos a falar do melhor juiz, estamos a falar do melhor conselheiro, estamos a falar do melhor terapeuta, estamos a falar dos melhores psicólogos, estamos a falar dos melhores conselheiros, estamos a falar dos grandes pastores, estamos a falar de grandes lugares, grandes pessoas que tu foste a eles para adquirir ajuda. Estamos a falar do grande curandeiro, que ele tem ajudado muitos, mas quando tu foste lá, nada. Você já foi para as pessoas mais incríveis, já visitou tantos hospitais, já visitou tantos psicólogos, já visitou tantos conselheiros, já foi para muitas igrejas em busca da oração. Olha, talvez neste momento eu diria que é falta de fé, como alguns podem dizer. Por isso que você não está curado, porque não tens fé. Quem sou eu para julgar assim? Uma coisa que eu sei é, estás em busca de uma solução. Mas de todos os lugares que você já foi, não há solução. O quanto mais tu busca, parece que mais distante estás da solução. E esses desafios que encaramos, enfrentamos na vida, quando tentamos sobressair de uma coisa e não conseguimos, temos visto como resultado, alguns correm, buscam ajuda em álcool, nas bebedeiras, começam a beber de uma forma exagerada dia após dia, na tentativa de esquecer a realidade ao redor. Alguns se lançam nas drogas, alguns se atiram à prostituição, alguns acabam caindo nas vidas marginais, bandidagem, alguns acabam mesmo fazendo pactos das trevas, com as trevas. Estamos a falar do que chamamos no nosso dialeto xangana o canlismo. Começam a se envolver com essas coisas tradicionais, ocultas ou obscuras. Estão em busca da solução.
E uma coisa que acontece é que todas essas coisas, álcool, droga, prostituição, bandidagem e esses pactos com as trevas, são coisas que nos eludem, nos gastam tempo. Não é o lugar onde vem o socorro. Não é onde adquirimos ajuda do que nós estamos a enfrentar. Eu amo o escritor desse salmo porque ele fala, ele busca, eu estou buscando nos lugares mais altos ajuda em meio à situação que enfrento, afinal de onde me virá o socorro? Eu amo porque ele depois responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele reconhece, meu socorro não vem de qualquer senhor, não. Esta terra está cheia de tantos senhores. Tem Senhor, Senhor meu pai, Senhor meu irmão, minha mãe, meu vizinho, esposo, esposa, filho, juiz, presidente, advogado, pastor, médico, antepassados, tantos senhores que nós buscamos ajuda, que nós clamamos por socorro neles, amigos. Mas o salmista, ele deixa mais claro que este Senhor que eu clamo a Ele não é um qualquer Senhor. Este Senhor que eu clamo, este Senhor o qual eu espero socorro, é aquele que fez os céus e a terra. É o Alfa e o Ômega, é o início, é o fim, é o dono de todas as coisas. É aquele que era e é e que há de vir, é o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Ele conhece de onde lhe virá o socorro. Eu e você muitas das vezes nos buscamos nosso socorro no Senhor, nos outros senhores. Senhor meu pai, Senhor minha mãe, Senhor meu amigo, meu colega, meu patrão, meu chefe, presidente, juízes e outros mães, senhores que existem no mundo. E por essa razão que muitos de nós andamos com o coração partido, estamos desapontados porque o lugar onde nós esperávamos receber o socorro, não encontramos o socorro lá. Ficamos desapontados, não recebemos o socorro deste escritor dos Salmos. Ele entendia que este Senhor, que ele guardava confiança, este Senhor na qual ele esperava, é um Senhor que nunca o trairia, é um Senhor que nunca o abandonaria, é um Senhor que nunca se esqueceria dele. Deixa-me te dizer, estes outros senhores, por mais que seja mãe, pai, amigo, irmão, colegas, etc, esses todos um dia até podem fingir demência, tipo não te conhecem, mas este Senhor, a Bíblia diz lá em Isaías 49, versículo 15, nem que uma mãe se esqueça dos seus filhos, que ainda está amamentando, eu nunca me esquecerei de ti. É este Senhor que o salmista está clamando a ele, este Senhor que o salmista diz que dele vem o meu socorro, este que não se esquece de mim, este que por mais que todos me abandonem, por mais que todos desistam de mim, este nunca irá desistir de mim. A minha questão para ti é hoje, de onde vem o teu socorro? Eu não sei o que tu estás enfrentando, mas uma coisa eu sei, estás em busca da solução. Às vezes tu pode estar a pensar que já sabes o que fazer, mas eu quero que certifique, será que verdadeiramente a tua ajuda vem dessa montanha? Dormindo com o meu boss, que eu vou ter que eu vou alcançar o suprir desta necessidade que eu tenho, é me deixar levar por aquilo, mais aquilo.
que eu vou resolver a minha situação, ir atrair mesmo o que eu disse lá anteriormente, que talvez eu me deixando levar pela bebedeira, ou droga, prostituição, bandidagem, ou pacto com as trevas. De onde vem o teu socorro? Oh, Jesus. O versículo 3 e 4 do livro de Salmo 121, eu gosto porque eles falam do quão Deus está no controle. Que Ele não permitirá que teu pé vacile, que teu pé caia, Ele não permitirá que tropece. O guarda, aquele que guarda você, aquele que está de vigia, aquele que cuida de ti. Ele não dormitirá, Ele não dormirá, Ele não toscaneja. Sabe, versículo 3 e 4, ele me fala sobre como Deus está no controle. Às vezes nós perdemos o controle da situação, mas Deus não perdeu o controle. Deus ainda está de olho em você e em mim. A situação pode ser tão cabeluda, mas para Deus ela ainda está nítida. Ele ainda consegue ver a situação. Nada esbarra a visão dele. Ele ainda pode ver e pode enxergar completamente. Eu não sei o que estás enfrentando, mas esta manhã ou este momento eu quero que saiba, Deus está no controle. Você pode ter perdido o controle dessa situação. O seu advogado, o seu médico, o seu amigo, sua família, os seus conselheiros, até pastores podem ter perdido o controle da situação. Mas deixe-me dizer, o Senhor não perdeu o controle. Ele ainda tem tudo na palma da mão dele. O Senhor te guarda, e o versículo a seguir diz que o Senhor te guarda de todo mal. Uau! Aí tu te questiona, Deus me guarda de todo mal. Agora está para dizer que o que estou enfrentando é bom, é doce? Não. O que você está passando, claro que não é doce, claro que isso dói muito. É uma coisa que dói tanto. E é tão difícil na situação que está passando, tão pesada. E ninguém, posso até dizer que poucos podem entender o que você está passando. Ou nas tantas, ninguém está entendendo o que você está passando, está pesado, está dolorido demais. Mas uma coisa que eu quero que saiba lembra daquele homem. Porque a sua pergunta pode ser, agora ele diz que me guarda e me protege de todo mal. E agora por que esse mal me vem? Por que todo esse mal sobre mim? Lembra? Primeiro disse que essa situação que passamos, todos os desafios que enfrentamos, podem ser portas que desencadeiam bênçãos, que desencadeiam experiências, que desencadeiam milagres, que desencadeiam um momento com Deus, novidade, algo novo que vem de Deus. São momentos que antecedem a inauguração de um tempo que nunca vivemos, deixa-me te dizer, sabendo a proveniência da ajuda na situação que tu estás. Pode ser a chave que desencadeia uma experiência única que ninguém antes na sua casa viveu. Onde seja, ninguém antes na história viveu. O importante é reconhecer de onde vem o teu socorro. É mais importante aonde tu deves clamar, a quem tu deves clamar, a quem tu deves buscar, a quem tu deves chamar, a quem tu deves pedir ajuda. Lembra um homem, nasceu cego. Jesus falava com seus discípulos. E os discípulos primeiro questionam a Jesus. Jesus,
Este homem cego aí, ele que pecou os seus pais. Jesus olha para os discípulos e responde: não foi este homem que pecou, nem os pais dele. Isso aconteceu para que o Pai fosse glorificado por meio dele. Deixe-me dizer, a tua questão pode ser: que conexão tem essa história com o que eu estou enfrentando? A tua questão pode ser: ok, Deus diz que me guarda de todo mal, agora por que estou passando por este mal? Que mal eu fiz? A resposta pode ser esta hoje. A situação que tu estás passando é uma oportunidade de Deus demonstrar a glória dele através de você. É um momento, uma oportunidade de você experimentar a glória de Deus. Através dessa doença que você está passando, através desse desemprego, através dessa situação que eu não sei qual é, Deus pode, nem pode, esta situação que tu está passando, Deus quer revelar a glória dele. Permita que Deus revele a glória dele através desse desemprego. Permita que Deus revele a glória dele através desta situação humilhante. Permita que Deus revele a glória dele através dessa doença. Permita que Deus revele a glória dele através do que você está passando. Eu acredito que através dessa situação Deus irá revelar a glória dele, o poder dele. Deus irá revelar o poder extremo dele. Através deste homem cego, Deus demonstrou a glória dele. Através deste homem cego, Deus demonstrou um milagre. Ele teve experiência da glória, um milagre, experienciou a Deus, teve um contato, teve um encontro, conheceu a um Deus que cura, não somente por operar a cura na vida dos outros, mas na vida própria dele. Então eu acredito que Deus pode fazer. Eu não estou falando isso só por fazer um simples vídeo, mas é porque eu quero que embarquemos juntos neste barco, esse barco ao qual Jesus é o guia, esse barco o qual ajuda buscamos em Cristo, esse barco o qual clamamos a Ele e nele cremos que adquirimos ajuda. Eu sei, através da situação que tu enfrentas, talvez já pensou até morrer. Talvez já pensou que morrer seria mais fácil, seria um alívio. E tu te questiona porque ainda estou vivo. Deixa-me dizer, hoje em dia para morrer nem precisa ficar doente, porque talvez quem está falando isso, quem está pensando isso, você está no leito do hospital, talvez na cama do hospital, talvez nem falar, não consegue falar bem, talvez nem consegue andar, não consegue fazer nada. Mas por sorte você calhou comigo e está me assistindo neste momento. Eu quero que entenda, não é por acaso. É porque Deus tem um propósito contigo. Se você ainda está respirando, é porque aquele que te trouxe nesta terra não terminou contigo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Antes de parar de respirar, acredita, o Senhor não terminou contigo. O Senhor não terminou contigo. O Senhor não terminou contigo. Os planos de Deus para vocês são maiores. Enquanto tu respirar, acredita que Ele não terminou. Enquanto tu ainda respirar, acredite, por mais que seja tão dolorido que seja, por mais que seja difícil que é, acredita, o Senhor Deus tem planos contigo. O Senhor guarda a sua entrada, a sua saída desde agora e para sempre. O Senhor não terminou contigo, Ele está no controle, está cuidando de ti. No tempo certo, mana, Ele vai te livrar dessa situação. E você vai experienciar, vai viver o sobrenatural de Deus. Mas para viver o sobrenatural de Deus, de novo, de onde vem o teu socorro? Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei,
Mostrarei-te grandes coisas que tu não sabes. Outras versões dizem grandes coisas ocultas. Chame a Jesus. Chame a Jesus. Busque a Jesus. Apocalipse 3, 7 e o 8 até 9. Ele diz que eu sei quanta força tu tens. Oh God. Jesus. E ele ainda diz, ele é a chave que abre a porta que ninguém pode fechar e fecha que ninguém pode abrir. Ele sabe do seu estado físico, emocional, espiritual. Ele sabe. Ele conhece a força que tu ainda carrega. Ele sabe o seu interior. E ele ainda diz, eis que pus diante a vós uma porta que ninguém pode fechar. Ele pôs diante de nós uma porta. Nessa situação que tu está passando, olha, Deus já colocou uma saída nisso. Agora a tua questão pode ser, agora como sair daqui? Clame a Ele. Porque Ele é a chave que abre onde ninguém fecha, fecha onde ninguém abre. Chame a Ele. João 14, Ele nos afirma que se pedirmos qualquer coisa no nome de Jesus, nos será concedido. Clame em nome de Jesus. Pai, no nome do seu Filho Jesus, eu oro para o meu irmão, minha irmã, em meio à situação que eles se encontram agora. Pai, o Senhor conhece a situação deles, o Senhor sabe tudo quanto eles estão enfrentando. Pai, da mesma forma como o Senhor tem se manifestado na minha vida e tem revelado a tua glória, embora seja merecedor, mas o Senhor tem sido gracioso, generoso e bondoso. Pai, te peço que seja gracioso com seus filhos, em meio à situação que estão enfrentando. Outros padecem pela doença, já visitaram muitos hospitais. Muitos padecem por questões emocionais, já visitaram muitos psicólogos, muitos conselheiros. Mas, Pai, não acham ajuda, não alcançam o socorro. E este momento, Pai, nós clamamos, elevamos nossos olhos diante dos montes, elevamos nossa situação diante a todo lugar mais alto. Mas, Pai, o lugar mais alto que nós elevamos nossa situação é no Senhor. Porque sabemos que quem tem a última palavra não é o médico, não é o psicólogo, não é nem o juiz, mas o Senhor tem a última palavra. Portanto, Pai, nós chamamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Pai, manifesta a Tua glória, permita, Pai, que através de nossas vidas possamos experienciar o Senhor de uma forma que nunca antes. Permita-nos experienciar um milagre que o Senhor preparou para nós. Permita-nos, Pai, alcançarmos aquelas coisas grandes e que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Aquelas coisas que não subiu ao coração do homem algum. Pai, permita-nos experienciarmos a Ti de uma forma como nunca antes. Revela a Tua glória em nós. Glorifica o Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém.